Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a osteoartrite e a gente vai aprofundar no assunto porque a aula vai ser no nível de ensino superior, tudo bem? Para a gente poder conversar a nível de ensino superior sobre a osteoartrite, precisamos saber alguns conhecimentos prévios. E para isso, a gente vai conversar e lembrar um pouquinho da fisiologia da cartilagem e também da histologia. Ou seja, vou utilizar o livro de patologia do Robbins para a gente conversar um pouquinho sobre a fisiopatologia, lembrar da histologia, porque se a gente não sabe a histologia da cartilagem, a gente não vai entender direito qual que vai ser o mecanismo da lesão e quais são os problemas da osteoartrite. Tudo bem? Então, bora lá. Primeiro, quais são os 4 tipos de tecido que a gente tem no corpo? Lembra? É o tecido nervoso, muscular, o conjuntivo e o epitelial, certo? E o papo dessa aula vai ser de um desses tecidos que temos no corpo, que é o tecido conjuntivo. Então, temos a cartilagem. A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo, o sangue é um tecido conjuntivo, o osso é um tipo de tecido conjuntivo, tá? A cartilagem vai ser um tecido, pessoal, que é muito pequeno no corpo humano. Quando a gente pega, faz de conta aí um menisco, quantos milímetros tem um menisco? A gente não tá falando de centímetros, a gente tá falando de milímetros. A cartilagem das articulações, cartilagem de 2 milímetros a gente tem no corpo, né, de 5, dependendo do lugar. Então, é uma superfície muito pequena e vocês vão entender a importância desse tecido tão pequeno e tão importante. Como que é a composição dele? Ele é feito pelos condrócitos. Os condrócitos são essas células, então, importantes do tecido, tá? Um tecido conjuntivo aí, cartilaginoso, certo? E olha só, a matriz extracelular dele é altamente especializada. A gente tem a MEC de outros tecidos que é pequena, né? Não tem tanta diferença assim, mas a MEC aqui do tecido cartilaginoso, ela é a chave do entendimento. É a MEC que vai ser importante quando a gente conversar sobre osteoartrite. Então, prestem muita atenção nessa matriz extracelular. Percebam que olha aqui como que está esse condrócito. Ele está imerso na MEC, ele está imerso entre essa matriz extracelular. Isso lembra muito a gente o que? O tecido ósseo. O tecido ósseo tem, né, os osteoclastos, os osteoblastos, os osteócitos. Os osteócitos, eles ficam nas lacunas do tecido ósseo, certo? Então, lembra um pouco a gente essa semelhança aí com o tecido ósseo. Alguns pontos extremamente importantes. Gente, quando a gente saber histologia, anatomia, não é um blá blá blá. Quando nós entendemos a estrutura do tecido, quando a gente entende como as coisas são, nós também entendemos a função, a gente vai entender muito melhor as patologias. Então, tudo faz parte. Ainda mais na área da saúde, na medicina, tudo é importante a gente entender, tá? Então, olha só como é relevante essas informações aqui. Por exemplo, a cartilagem avascular. Vocês estão vendo aqui algum vaso nesse corte histológico? Não vai ter. Você pega um tecido epitelial, quando você corta a pele, você vê os vasinhos lá, certo? Aqui você não tá vendo vaso nenhum. Aqui a gente tem condrócito e aqui a gente tem MEC. E acabou. Agora, a cartilagem, ela é avascular. Ou seja, se ela é avascular, volta nessa imagem aqui. Quem é que vai alimentar esse condrócito? Quem é que vai alimentar essa célula? Então vai ser muito importante a composição da MEC. E por isso a gente vai entender na clínica. Quando a pessoa tem um problema na cartilagem, minha querida, vai ter que deixar muito tempo nessa articulação paradinha, usar uma luvinha, usar alguma coisa até conseguir cicatrizar. Por quê? Porque a cartilagem, ela é avascular, tá certo?
Outra coisa, a MEC. Quando a gente fala de características da cartilagem, a matriz extracelular, ela tem mais de 95% do volume funcional, do volume da cartilagem, então é um elemento extremamente importante, faz parte da funcionalidade da cartilagem, certo? E aí, a gente tem que falar um pouquinho como que ela é composta, certo? Ela tem uma grande quantidade de glicosaminoglicanos e fibras colágenas do tipo 2. Ou seja, eu ter esses glicosaminoglicanos facilitam a minha difusão de substâncias entre os vasos sanguíneos e esse tecido conjuntivo, porque vocês vão lembrar aí dos livros de fisiologia do Guyton, né? Que a gente tem que ter uma pressão, o sangue ele tem uma pressão ótica, os vasos têm essa pressão, e aí para eu conseguir fazer por difusão, eu tenho que ter uma pressão, essa cartilagem. Se ela não tiver esses glicosaminoglicanos, qual é a pressão osmótica que ela tem para trazer as substâncias para conseguir possibilitar a difusão? Não vai ter, né? Então vocês entendem o quanto que vai ser importante esses glicosaminoglicanos, aliás, e não só por causa da questão da difusão. Uma coisa muito interessante, isso aqui é um corte muito bacana de uma cartilagem, né, de um tecido cartilaginoso. Esse aqui é do tipo hialina, né, da cartilagem hialina. E a gente tem moléculas, né, com características biofísicas contrastantes. Então a gente tem as fibrilas colágenas resistentes. Atenção, então a gente tem muita fibra colágeno, principalmente colágeno do tipo 2, e a gente tem proteoglicanos. Esses proteoglicanos vão trazer muita água para a cartilagem e essa água vai ser sensível às forças de cisalhamento. Então, a cartilagem ela vai ser muito bem adaptada à sustentação de peso, principalmente em lugares com movimento, como nas articulações sinoviais. A gente tem vários tipos de articulações no corpo, a gente vai relembrar um pouquinho disso e vocês vão entender por que ela é resistente à força, por que ela é escolhida nas articulações. A gente vai conversar. Para a gente falar sobre isso, vamos relembrar, porque quando a gente pensa em cartilagem, nós temos 3 tipos de cartilagem. Temos a hialina, temos a elástica, igual aqui, né, no pavilhão auricular, e temos a fibrocartilagem. A hialina, qual que é a diferença? A diferença é na composição delas, principalmente fibras colágenas do tipo 2, proteoglicanos, glicoproteínas multiadesivas. A elástica vai ter o que? Fibra elástica, a maior diferença, né? Ela tem uma força elástica se ela vai, ela volta. Muito mais facilmente. A fibrocartilagem, a maior diferença dela para as outras é a grande quantidade de fibra colágenas do tipo 1. A gente vai mostrar as imagens também dessas fibras colágenas. Vejam aqui a localização, só para a gente relembrar, né? Cartilagem hialina, a gente vai ter no tecido esquelético fetal, ou seja, vai compor. Depois vai vir o osso, mas primeiro todos nós a princípio éramos cartilagem hialina, né? Depois vai vir o osso, nos discos epifisários, nas superfícies articulares das articulações sinoviais, aqui vai ser importante para a osteoartrite, por exemplo, cartilagens costais das caixas torácicas. E aí, vamos para a cartilagem elástica, orelha externa, meato acústico externo e etc. A fibrocartilagem, olha, síntese púbica, discos intervertebrais. Muito bem, qual que é a função? A cartilagem hialina, ela resiste muito à compressão. Certo? Proporciona uma superfície de amortecimento, certo? Um suporte estrutural no sistema respiratório, porque ela também faz parte ali na laringe, na traqueia. E aí, vamos ver mais alguns detalhes. E isso daqui vai ser muito importante. Calcificação. A cartilagem hialina sofre um processo de ossificação, certo? Ela sofre tanto durante a formação do osso endocondral, a gente vai falar um pouquinho disso, como esse problema aqui, que isso aqui é patológico, isso aqui vai dar problema
para nós vai causar dor e vai causar um problema aí na mobilização da pessoa por causa da possibilidade da cartilagem alina sofrer calcificação. Diferente da orelha, a gente nunca vê ninguém com orelha dura, né? Mas já joelho pode acontecer. Bom, vamos falar do nome, né? Por que cartilagem alina? Porque ela tem uma semelhança com vidro, quando ela está no estado vivo. E aí deram esse nome, beleza? Eu já falei da questão das lacunas, já falei disso aqui também. E agora a gente vai falar da composição dessa cartilagem. Essa composição também ela é importante para a gente entender a funcionalidade, como que as coisas funcionam. Então, olha aqui, isso aqui é uma cartilagem. Uma cartilagem, olha a quantidade de células que ela tem aqui nesse A aqui. É muito pouco. E o que é interessante é que esse condrócito ali é aquele condrócito que vai produzir esses proteoglicanos e que vai produzir o colágeno. E aí, esses proteoglicanos que vai chamar água. Então, tudo, na verdade, é fonte aí desses condrócitos, tudo bem? E aí, o que são as glicosaminoglicanos? Estou falando esse nome. O que é o glicosaminoglicano? O que é isso? É ácido hialurônico, é condroitinsulfato e queratansulfato. Eu vou dar uma imagem aqui porque fica mais fácil. Então, aqui tá os condrócitos, a célula da nossa cartilagem, certo? Os condrócitos aqui. Fibras colágenos do tipo 2, esse em verde é o ácido hialurônico. Aqui é o agrecan, esses agrecans aqui grudados no ácido, né, hialurônico. Então, passando uma outra imagem aqui, vocês podem perceber que o condroitinsulfato e o queratansulfato, eles são unidos numa proteína central. Então, aqui a gente tem condroitinsulfato, queratansulfato, e aqui no meio é uma proteína central ligando, formando um monômero de proteoglicano que vai ser ligado ao ácido hialurônico. Então, é tudo isso daqui. Então, esse daqui é o agrecan. Então, o agrecan, ele é formado por esses... Opa, volta aqui. Por esses dois elementos aqui, condroitin e queratan, tá? Muito bem. Passando. Aqui eu já estou explicando a porcentagem de 1 para 1. E por eles terem grupo sulfato, a gente sabe que eles ficam com carga negativa e aí eles atraem muitas moléculas de água. É por isso, olha a quantidade de água que a gente tem na nossa cartilagem. Então, vocês entendem também que no processo de envelhecimento eu vou perdendo a minha capacidade de juntar essa água, essa afinidade que eu tenho pela água por uma falta do agrecan. Olha o que vai acontecendo, então. A minha cartilagem ela vai diminuindo, eu vou tendo mais atrito entre um osso e o outro, entende? Olha, então, peraí, por que eu estou perdendo água? Por quê? Porque quem é que traz a água? Ah, é o agrecan. Quem é que é o responsável pelo agrecan? Ah, é o condrócito. Por que o condrócito não tá dando mais jeito? Será que é por causa de estresse físico? Será que é por causa da idade? Então, vocês percebam que parece que é um detalhezinho do detalhezinho, mas não, isso faz a gente pensar num quadro todo. Porque quando o paciente vem com osteoartrite, nós temos que pensar em tudo isso, até naquele detalhezinho do agrecan, por exemplo, tá? Muito bem. E aí vocês vão entender por que a gente fala lá no slide 5, por que eu falei da questão deles serem altamente hidratados, por causa dessas características químicas, tá? E aqui a gente vê, por exemplo, na outra eu falei disso, eu não falei das glicoproteínas, elas têm também um valor clínico, porque elas são um marcador de renovação e degeneração da minha cartilagem. E é muito importante eu ter uma renovação dessa cartilagem, senão eu só vou... Porque com o passar do tempo é natural eu ter um desgaste, então eu preciso ter renovação. Então a gente tem a ancorina 2, que tem um valor clínico, certo? E enfim... Vou passar aqui porque eu não sei se é tão importante para você que está assistindo. E aqui uma mensagem motivacional aqui, né? De dica de coach,
seja resiliente como uma cartilagem, porque a cartilagem ela é muito resiliente. Agora você sabe por que ela é muito resiliente, por causa de tudo aquilo que a gente está mostrando para vocês. Olha quantas características e tudo aquilo é num espaço muito pequeno e é muito importante. Então, bom, aqui eu tô falando... isso aqui é uma coisa interessante, que eu estou falando da alta pressão osmótica e a intumescência. Então, toda essa água gera uma cartilagem entumecida que vai conseguir resistir à pressão, tá? E aí, qual que é a importância de ter esse monte de fibra colágena? Vejam só, a fibra colágena do tipo 2, essa senhora aqui, olha aqui que linda essa fibra colágena do tipo 2, ainda ganhamos de brinde aqui um condroitin sulfato, né? Enfim, ela vai dar a forma, porque o agricultor vai dar forma. Se ela não vai dar forma, eu preciso de algo um pouco mais resistente para dar forma. E outra coisa, que vai resistir à pressão. Pensa, se eu tenho uma cartilagem, se eu tenho elementos químicos ali, moléculas que estão trazendo água, e que a gente viu que vai dar uma característica de intumescência, de um inchamento, quando vier a pressão, isso vai pro lado. Então tem que ter fibra para falar, não, para resistir à própria tensão por causa das moléculas do agrecano. E não é isso que também acontece se a gente for pensar aqui nos discos epifisários? A gente não tá pensando que a nossa coluna tá resistindo a uma pressão, só que lá a gente tem fibras do tipo 1, do tipo 2, a gente tem um núcleo pulposo ali todo molezão, né? Pulposo, com muita água, e essa água com a pressão vai para os lados. A gente não vai ter isso, a gente precisa das fibras ali no lado, recheadinho, que a gente tem um núcleo pulposo e as fibras recheando para não causar uma hérnia de disco, por exemplo. Interessante, né? E aí uma outra imagem aqui para sair um pouco do contexto, nessas ondas. Um pouco caricaturesco pensar numa cartilagem de milímetros e a água que não é como o mar, mas vamos pensar grande, vamos pensar no mar. A água tá sempre andando, onda e etc. E como que funciona a cartilagem? A cartilagem não é algo estático, que a gente pensa, aqueles condrócitos estão tudo lá paradinho, no meio de lacunas, então ninguém se mexe. Não é assim. A água é água, né? A água vai onde ela quiser. Então, isso é muito importante. E isso é importante para a função da cartilagem. Então, vou ter alterações transitórias e regionais no conteúdo de água durante o movimento articular. Tá? Então, a minha articulação sujeita à pressão, vai ter movimento dessa água, ela não vai ficar parada. Tá? O elevado grau de hidratação e o movimento de água na matriz possibilitam a matriz cartilaginosa que responda a cargas variáveis de pressão, tá? E contribui para a capacidade da cartilagem, né, de conseguir sustentar o peso. Então, a água ela ajuda a sustentar esse peso. Tá? Porque a água, como é que vai funcionar? Ela vai conseguir distribuir melhor. Se eu tenho um osso em contato com um outro osso, por exemplo, meu fêmur com a minha tíbia, nós sabemos, vocês sabem, que os nossos ossos, eles têm, por exemplo, uma anatomia que vai ter lugares, que eu esqueci o nome, projeções ósseas. Então, nem tudo é planinho. A gente tem algumas projeções, epicôntilo daquilo, não sei das quantas daquilo outro. A gente tem aquela anatomia que, em contato com uma outra coisa, eu vou ter um local que vai estar com mais pressão. Então, vamos pensar na nossa tíbia. A nossa tíbia, que ela é assim, ela tem um formatinho assim, ela não é retinha. Então, eu vou ter uma pressão muito grande aplicada a esse centro, se eu não tivesse uma articulação ali dividindo do meu osso. E isso a gente tem que pensar em todas as articulações. A articulação ela tem um papel muito importante, porque nós só com esqueletos não somos nada. Se a gente fosse esqueleto sem articulação, seria muito difícil, morreríamos de dor, a gente não conseguiria ser tão ativo como nós somos.
porque existiria ponto de pressão, machucaríamos, precisamos dividir essa pressão aplicada, dividir esse peso. Quem faz isso? A água ela ajuda a fazer dessa divisão de pressão, tá? Outro ponto, a cartilagem, ela sofre um remodelamento, ela é contínuo esse remodelamento da cartilagem, ela sempre vai tendo esse processo. Por quê? Porque a MEC, ela vai tendo moléculas que serão perdidas no processo, então é normal. Vai perder algumas moléculas de agrecã, então meus condrócitos vão ter que ter capacidade de perceber, tá tendo mudanças no MEC, preciso arrumar e dar um jeito. Então, como é que o meu condrócito vai perceber que está tendo alterações na MEC? A própria MEC vai atuar como um mecanismo de avisar. Então, sinais mecânicos, elétricos, químicos vai ser passado pelo condrócito, porque o condrócito não se mexe, ele está ali na lacuna. Quem vai passar? A MEC. E aí, o envelhecimento, eu vou ter alteração na composição dessa matriz. E aí, o meu condrócito vai perder a capacidade de responder aos estímulos. Eu vou conseguir responder menos aos estímulos, porque minha matriz vai se modificando e o meu condrócito não vai dando conta também para arrumar tudo isso. E aí a gente vai voltar para explicar um pouquinho melhor sobre isso e falar mais da osteoartrite. Então, essa foi uma introdução da aula. Então, fiquem com a gente, até o próximo vídeo. Muito obrigada, não deixe de curtir, compartilhar e deixar o seu like para incentivar o canal a produzir conteúdo de tudo e para todos. Tchau, tchau!